acabam cobrindo situações de morte no financiamento imobiliário? Oiê, eu sou a Tainara, eu faço parte da equipe de marketing do grupo SP Imóvel e neste vídeo nós falaremos sobre os seguros que são contratados ali no ato da assinatura do contrato do financiamento imobiliário. E também responderemos uma dúvida que é muito importante, que tenha-se a ciência ali, que faça parte do seu planejamento na hora de decidir comprar ou não um imóvel através do financiamento imobiliário, que é com relação a se esse seguro, algum deles, né, que é contratado ali, se algum deles acaba cobrindo situações de morte de uma das pessoas que acabam compondo a renda ali para ser aprovado no financiamento. Pois bem, e eu já vou começar o vídeo respondendo essa segunda pergunta, que é assim: existem sim seguros, existe um seguro que acaba cobrindo essa situação. E mais precisamente, já vou trazer até o nome dele, tá? É o MIP, MIP, que é o seguro por morte ou invalidez permanente. E ele acaba assim cobrindo a parte equivalente à pessoa que veio a óbito ou que acabou ficando inválida, economicamente falando, né? Que ela não consegue mais trabalhar para conseguir se sustentar ou manter aquela renda que foi comprometida ali no início do financiamento imobiliário, tá? Então, para ficar um pouquinho mais fácil, para vocês entenderem como que esse seguro funciona, eu vou trazer um exemplo aqui de uma situação com valores, tá? Para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Pois bem, vamos supor que eu e o meu marido, nós decidimos comprar um imóvel e recorrer ao financiamento imobiliário, né? Para nos emprestar aquele valor que a gente não tem para pagar o imóvel todo de uma vez. A gente recorreu ao financiamento imobiliário. Então vamos supor que trata-se de um apartamento avaliado em R$400.000 e foi dada uma entrada de 100 mil e passaram-se anos e anos e anos e nós já quitamos em torno de 200 mil da dívida ali que nos foi emprestado, ficando pendente em torno de 100 mil equivalente ao imóvel. Tá bom, então anota aí, guarda essa informação de quanto ficou faltando dessa dívida. Vamos supor que depois desses anos todos e faltando-se apenas 100 mil para a quitação desse financiamento, o meu marido veio a óbito, tá? Meu marido faleceu e o meu marido, ele compunha em torno de 50% dessa renda, enquanto eu também compunha 50% dessa renda para o financiamento. Ou seja, para a instituição financeira, eu e ele, nós dois tínhamos o mesmo poder ali para conseguir compor a renda, para conseguir pagar aquela dívida, a parcela do financiamento, tá? Até o seu prazo final. E o meu marido, ele veio a óbito. Então, isso significa que daqueles 100 mil que ficou faltando para ser quitado dessa dívida do imóvel, 50 mil foi abatido pelo seguro, ficando 50 mil reais para eu continuar pagando até o prazo final da dívida. Agora, vamos supor que nessa mesma situação, o meu marido, ele tivesse o poder de compor a nossa renda em torno de 80%, enquanto a minha capacidade era de 20%. Ele ganhava mais, ele tinha uma renda maior que a minha, e dele era proporcional a 80% da nossa renda e o meu 20%. Isso significa que, com a morte dele, 80 mil é abatido através do seguro. Então, o seguro acaba cobrindo 80 mil reais dessa dívida que ficou pendente aí, né, no ato que ele veio a óbito, e os outros 20 mil daqueles 100 mil que estavam em aberto, eu terei que pagar até o prazo final ali da dívida.
Então, para ficar bem claro e objetivo para vocês, tá? Esse seguro, ele acaba cobrindo situações de morte quando mais de uma pessoa acaba compondo essa renda para o financiamento imobiliário. Caso você tenha comprado sozinho, aí não tem essa situação de abater uma parte da dívida ou não, tá? A situação é outra. Mas, nesse caso que eu acabei de trazer para vocês, ocorre sim essa cobertura por parte do seguro. E com relação ao pagamento do seguro, ele vai ocorrendo durante o pagamento do financiamento. Então, ele vem através de alíquotas, né, de algumas taxas que você vai pagando que já estão embutidas ali na parcela, e elas são corrigidas também no decorrer do tempo, de acordo com a idade desses devedores. Ou seja, quanto mais velho você for, provavelmente essa taxa ela será mais alta. Por quê? Porque você tem uma maior probabilidade de falecer por uma questão natural, uma doença, enfim. Existem lá algumas questões que são levadas em consideração por essas instituições, né, por essas corretoras, mas também são corrigidas no decorrer dos anos. E para finalizar, sobre esse seguro que cobre casos de morte ou invalidez permanente, é muito importante que ele comece a valer a partir do momento que você contrata o seguro, tá? E ali o financiamento imobiliário, ou seja, essa cobertura do seguro ela vai diminuindo conforme você vai quitando a sua dívida, tá? Então, leve isso em consideração. Agora, o outro seguro que também acaba sendo obrigatório ser contratado ali no ato, né, da assinatura do contrato do financiamento imobiliário é o DFI, que é o seguro contra danos físicos ao imóvel. E esses danos, eles são os danos que ocorrem por causas naturais, tá? Então, um incêndio, um vendaval, uma enchente, enfim, qualquer coisa que possa vir trazer algum dano à estrutura daquele imóvel. E esse seguro acaba cobrindo ali, ele acaba valendo, né, de acordo com o valor que foi constatado na avaliação do imóvel. Ali aquela avaliação que ocorre por um profissional contratado, um engenheiro contratado pelos bancos. Pois bem, é esse valor que é levado em consideração na hora de se ter ou não uma cobertura desse seguro, certo? E na hora de você pagar, também é considerado o valor do imóvel e também vai sendo adicionado aí durante as parcelas do financiamento, de acordo com algumas alíquotas, algumas taxas que já estão embutidas nessas parcelas. Mas olha, fica uma dica aí, seja qual for o seguro que está sendo contratado por você no ato da assinatura do seu contrato do financiamento imobiliário, é que o seu nível de relacionamento com a instituição financeira, ele pode impactar diretamente na hora de você pagar, né? Essas taxas aí que acabam compondo a sua parcela do financiamento. Então, por isso é muito importante que você realize simulações de financiamento em inúmeras instituições financeiras e que, de preferência, você acabe priorizando, acabe escolhendo alguma instituição que você tenha um bom relacionamento, tá? Porque isso pode sim impactar de uma forma positiva aí na hora de você pagar as parcelas do seu financiamento ao longo da sua dívida. Outro ponto que também é muito importante você levar em consideração e que a gente fala aqui em todos os vídeos de financiamento é que esse é um passo muito importante na sua vida e que trata-se de uma dívida bem extensa aí, que requer um planejamento muito bom para você lidar com possibilidades, com dificuldades que podem sim vir a surgir ao longo de 30, 35 anos. Então é muito importante que você tenha ciência, que você tenha um bom planejamento para lidar com situações não tão boas que podem sim vir a ocorrer aí ao longo do tempo, sendo elas um dano ao seu imóvel ou até mesmo uma situação de falecimento de uma pessoa que
compõe essa renda com você, ou até mesmo uma questão de alguma, né, dessa pessoa ficar inválida economicamente, enfim. Então tem que ser levado em consideração e que tudo isso também pode variar o valor da sua parcela, dependendo do tipo de financiamento que você escolher fazer, certo? Então, estude bastante sobre o assunto, veja qual é o tipo de financiamento que você acha que se encaixa melhor na sua realidade, ao seu planejamento, se é um financiamento de um menor tempo de pagamento ou não, de 30 a 35 anos, com parcelas fixas, enfim. Faça todas essas análises e caso você tenha alguma dúvida relacionada ao tema, você pode colocar aqui nos comentários que a nossa equipe fica de olho. Pode demorar um pouquinho para a resposta vir, mas ela vem, tá? Então coloque aqui nos comentários e caso a gente não te responda assim, de pronto, às vezes outra pessoa assistiu o vídeo, viu a sua dúvida, passou por algo parecido, enfim, e ela mesma responde para você. E também, quem sabe, a gente não traz em formato de vídeo um conteúdo, né, para te explicar de forma mais específica, mais detalhada, certo? Bom, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção mais uma vez e a gente se vê por aí. Um beijo!